Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje eu estou aqui para analisar contigo um edital muitíssimo interessante. Eu estou me referindo ao edital da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, ALETO. Então, trata-se de um concurso para procurador de Assembleia Legislativa, portanto, de Procuradoria Legislativa. Deixa eu te dizer uma coisa bem importante em termos desse edital. Posso te dizer, sem sombra de dúvidas, que enquanto professor de concursos de procuradoria, amo o jogo que representa concurso público, mas não tenho mais interesse em realizar provas. Mas te confesso que esse edital, ele despertou em mim o desejo de realizar esta prova. Mas eu não vou realizar essa prova porque amo a Advocacia Geral da União e sou muito contente, muito feliz com aquilo que faço. Mas esse edital é tão interessante, mas tão interessante e tão desafiador até certo ponto, que ele despertou em mim, acabou despertando em mim o desejo de realizar esse concurso. Mas não o farei, uma vez que efetivamente sou bastante satisfeito e feliz com o que tenho na Advocacia Geral da União. Mas preciso te dizer que trata-se de um edital extremamente interessante, o edital da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins. São 5 vagas para procurador jurídico, portanto, estamos diante de um edital de procuradoria legislativa. Sim, as procuradorias legislativas também compõem o que nós comumente chamamos de concursos da advocacia pública. Isso não deixa de ser advocacia pública, é apenas uma advocacia que está associada, ligada, interligada e prestando serviço de representação judicial, sim, representação judicial em alguns casos, extrajudicial e assessoramento jurídico ao poder legislativo. Já adiantei que são 5 vagas e, nesse caso, você tem um concurso aqui que é realizado pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. FGV é uma banca que tem, sim, experiência em concursos da advocacia pública e está plenamente habilitada a realizar esse concurso da ALETO. Muito bem, uma das principais características do concurso é aqui, ó. Trata-se de concurso com etapa única, portanto, no mesmo final de semana, você vai fazer provas objetivas e subjetivas. Então, o concurso será realizado em etapa única e abrangerá as seguintes fases para todos os cargos: prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório. Essas são as etapas que, nesse caso, exigem demonstração de conhecimento jurídico, avaliação de títulos, perícia médica e heteroidentificação de caráter eliminatório para aqueles que fizerem a inscrição sob a condição de serem pessoas negras. Muito bem. Esse é o concurso importante, como disse, e tem como etapa única prova objetiva e discursiva no mesmo final de semana. Vamos falar sobre isso um pouco mais na frente. Dos cargos, procurador jurídico, ampla concorrência, lista de ampla concorrência, 3 vagas. Então, 3 vagas para direito subjetivo à nomeação na ampla concorrência, uma para pessoas negras e uma vaga para pessoas com deficiência. A remuneração aqui chama muito a atenção, R$ 32.228,69. Essa é a remuneração do procurador jurídico da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, portanto, do Poder Legislativo Estadual do Estado de Tocantins. Como de praxe, eu rachurei aqui no edital apenas a parte que nos importa, então vamos pular lá para o tópico que trata do concurso, das etapas do concurso, da prova objetiva e da prova subjetiva. Existe muita coisa aqui no meio sobre inscrição, sobre os requisitos de inscrição e tudo mais, mas o que importa em termos de análise estratégica é justamente aqui, ó, prova objetiva, sem questões de múltipla escolha, 5 alternativas, portanto, A, B, C, D, E. Cada questão vale um ponto. Vá somando comigo quantos pontos temos em jogo aqui no que diz respeito à Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins, procurador jurídico. Até agora, 100 pontos em jogo. Na prova subjetiva, nós temos, nesse caso, mais 100 pontos e mais 90 pontos. Chego lá já já. Na prova objetiva, você tem esse quadro aqui de disciplinas, que foi dividido em disciplinas de conhecimentos básicos, então língua portuguesa e realidade política, social e econômica do Estado de Tocantins. Representam 16 questões importantíssimas no concurso, mas que não atribuem ao candidato necessariamente o conhecimento jurídico, o conhecimento acerca de disciplinas jurídicas, mas tão somente língua portuguesa e realidade política, social e econômica do Estado de Tocantins. São 2 disciplinas que você vai ter que, nesse caso, se está acostumado a
vai estudar para procurador somente com disciplinas jurídicas, você vai ter que adequar os seus estudos, porque são 16 importantíssimas questões sobre esse ponto. Realidade política, social e econômica do Estado de Tocantins, com 6 questões, cai mais do que penal, processo penal, empresarial, digital, eleitoral, consumidor, Estatuto da Criança e da Adolescência. Então, presta atenção, em termos puramente quantitativos, realidade política, social e econômica do Estado de Tocantins é mais importante do que direito eleitoral, por exemplo. Então, se você nunca estudou direito eleitoral, em termos quantitativos, é melhor estudar, se não tiver tempo de estudar tudo, mas recomendo que estude tudo, é melhor estudar a realidade política, social e econômica do Estado de Tocantins do que estudar direito eleitoral. Então, nós temos aqui 6 questões. Cada questão vale o mesmo peso, ou tem o mesmo peso, vale 1 ponto. Então, são 6 pontos para esse ponto aqui de conhecimento básico. Língua portuguesa 10, importantíssimo também. Legislação institucional, aqui é disciplina jurídica, porque trata-se da legislação aplicável à Procuradoria e aplicável à Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins. E na parte do módulo de conhecimentos específicos, nada muito novo ou nada muito abrangente em termos daquilo que normalmente se estuda para os concursos de procurador. Aqui você tem acopladas administrativo, urbanístico e ambiental com 15 questões, constitucional e direitos humanos 15 questões. Atenção que direitos humanos aqui tem um tópico específico lá no conteúdo programático sobre direitos humanos, é bom estudar essa parte. Direito civil, processo civil 10 questões, tributário e financeiro 10 questões, penal, processo penal 4, empresarial 4, digital 4, eleitoral 4, consumidor 4 e Estatuto da Criança e da Adolescência também 4. Então você tem aqui, e isso é muito bom, o edital ele já diz exatamente nesse caso quais são as disciplinas que estão no concurso e mais que isso, obrigação dizer quais disciplinas estão, mas mais que isso diz a quantidade de questões por disciplina. Então, importante que você tenha aí em mente exatamente quanto vale cada disciplina em termos de estratégia, em termos de, digamos, planejamento estratégico até a feitura dessa prova. No que diz respeito à prova discursiva, você tem uma peça jurídica de até 180 linhas, muita atenção. Peça jurídica que é gênero, do qual podem ser espécies tanto a peça judicial quanto o parecer, tanto a peça processual quanto o parecer. Então, quando o edital fala em peça jurídica, uma peça jurídica pode ser cobrado um parecer ou pode ser cobrado uma peça que, nesse caso, vai demonstrar conhecimento por parte do candidato acerca da representação judicial da Assembleia Legislativa, e isso é possível. Nós temos exemplos disso, inclusive, em termos de jurisprudência. Te adianto que vou lançar curso, tanto mentoring de prova objetiva quanto de segunda fase. E na segunda fase eu vou tratar das principais peças que podem ser enfrentadas por um procurador legislativo, além de estudarmos muito, muito mesmo a parte dos pareceres jurídicos. Mas vamos ter que estudar peça processual. Então, uma peça jurídica de até 180 linhas, que vale 100 pontos, então vá contando comigo, 100 pontos da objetiva, 100 pontos da peça jurídica, 3 questões discursivas de até 30 linhas, que valerão 20. Então, você tem aqui 3 com 20, nesse caso, 60. Falei lá no começo 90, na verdade são 60. Você tem aqui 100 questões de prova subjetiva no que diz respeito à peça jurídica e você tem 3 vezes 20, 60 pontos de questões subjetivas. Portanto, 100 da objetiva e 160 da subjetiva até agora, você tem 260 pontos em jogo. 260 pontos em jogo até agora na Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins. A quantidade de provas discursivas que serão corrigidas está disposta no anexo 3, respeitados os empatados da última colocação. Bom, esse é um ponto importante do edital. Como todo mundo vai fazer prova subjetiva, então, prova objetiva e subjetiva no mesmo final de semana, como todo mundo vai fazer prova subjetiva, e aqui é um concurso até importante para fins de eventual teste, se você tem interesse nas Assembleias Legislativas na parte de procuradoria, por exemplo, aqui, não obstante você não passe na prova objetiva, você fará a prova subjetiva, porque todo mundo vai se submeter à prova subjetiva. Contudo, o edital diz que somente um número determinado de correções de subjetiva será realizado. Daqui a pouco a gente chega lá no anexo 3 para falar um pouco mais sobre isso.
A questão versará sobre conteúdo pertinente aos conhecimentos específicos, então, obviamente, que diz respeito à parte do conhecimento jurídico, conforme conteúdo programático do anexo 1 deste edital, adequado às atribuições do cargo / da especialidade. Então, atenção, obviamente, teremos aqui uma peça que diz respeito a uma eventual simulação do procurador jurídico da Assembleia de Tocantins, na prática, seja na feitura de parecer, seja na feitura de peça jurídica, peça processual, para analisar aqui quem tem cabeça de procurador suficiente para enfrentar esses cursos. Sobre cabeça de procurador, eu tenho uma novidade, mas vou apenas informar essa novidade nos próximos dias. Se você tem o objetivo de formar a cabeça de procurador para enfrentar provas como essa aqui, eu tenho uma novidade para você nos próximos dias, então fica ligado nas minhas redes sociais. Na avaliação da questão discursiva, serão considerados o acerto das respostas dadas, o grau de conhecimento do tema demonstrado pelo candidato e a fluência e a coerência da exposição. Será considerado aprovado na prova discursiva o candidato que obtiver, no mínimo, 96 pontos na peça e 12 pontos em cada questão. Esse é o corte do edital, esse é o corte da objetiva para a subjetiva do edital, mas o que importa, na verdade, é o corte da última vaga que terá sua prova subjetiva corrigida. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. O candidato poderá consultar legislação. Então, é uma prova subjetiva com consulta. Professor, prova subjetiva com consulta é melhor ou pior? Vamos lá, depende muito do que é cobrado. Às vezes o fato de você, nesse caso, ter acesso à legislação mais atrapalha do que facilita. Mas, obviamente que quando o concurso é com consulta, o examinador não faz isso porque ele é bonzinho. O examinador ele não te entrega aqui o vade-mecum para que você possa, ou ele não permite, melhor dizendo, na verdade ele não te entrega, mas ele não permite com que você vá para a prova com vade-mecum porque ele é bonzinho. Ele permite com que você vá para a prova com vade-mecum porque ele vai querer, na subjetiva, que tudo aquilo que você fundamente, você diga onde está devidamente fundamentado na legislação. Então, se eu tenho vade-mecum na mão, eu tenho que me preocupar em fazer o seguinte: tudo que eu afirmar enquanto fundamento legal, eu preciso dizer onde está na lei. Isso é, nesse caso, a razão pela qual os concursos permitem com que você vá fazer prova subjetiva com o vade-mecum na mão. Existe aqui o material de uso permitido, que pode conter evidências de utilização anterior. Então, aqui a FGV ela faz a mesma coisa que o CESP/SEBRASP faz em alguns concursos de procuradoria segunda fase, permite com que você utilize aí o seu vade-mecum e ele tenha evidências de utilização anterior, como trechos destacados por marca-texto, simples remissão a artigos de lei. Então, isso aqui é importante, e saber fazer essas remissões quando esse material de utilização ou com evidências de utilização anterior ele é permitido. Essas referências elas representam ouro em segunda fase. Para os meus alunos no curso de segunda fase aqui da Aleto, eu vou mostrar como se faz isso em cada uma das peças que a gente enfrentar. Separação por cores, marcador de página, post-it, clipes ou similares, ou seja, inclusive a mesma redação que você encontra lá nos editais do CESP/SEBRASP. Muito bem, prova objetiva, prova subjetiva, mesmo final de semana. Sobre a avaliação de títulos, você tem aqui, essa é a parte que nos importa, aqui, ó, 20 pontos de títulos. Então, atenção, o concurso ele tem 100 questões objetivas, cada uma valendo um ponto, então 100 pontos em jogo. Você tem na subjetiva 100 pontos para a peça jurídica, que pode ser uma peça processual ou um parecer, então isso é importante, 200 pontos. Você tem 3 questões, cada uma valendo 20 pontos, então você tem 60 pontos, 260 pontos até agora, e de título você tem 20 pontos. Então, são 280 pontos em jogo, 20 pontos de títulos. Esses pontos de títulos aqui podem fazer muita diferença em relação às pessoas que estão ali entre os aprovados na prova objetiva para subjetiva, que terão, nesse caso, melhor dizendo, a subjetiva corrigida. Então, aqui faz muita diferença. São muitos pontos em jogo, quase, nesse caso aí, 10% da pontuação total da prova de conhecimento jurídico, somando prova objetiva mais prova subjetiva. Somando prova objetiva mais subjetiva, você tem 260 pontos em jogo, os títulos valem 20, é menos de 10%, mas quase 10%, é muito para a prova de títulos, mas assim quis o edital, assim quis a administração pública aqui da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins. Para o cargo de procurador jurídico, a nota final será a soma direta, não tem aqui média ponderada, nada, é a soma direta
das notas obtidas na prova objetiva, na prova discursiva e na avaliação de títulos. Então, é o somatório desses 260 mais 20, 280 pontos em jogo. Por isso, os títulos aqui contam muito. Mas se você perceber direitinho aqui, ó, esses títulos, eles valem 20. Aquela parte que você não está acostumado ou acostumada a estudar para concursos de procuradoria, valem 10 mais 6. Então, veja, existem aqui várias hipóteses, muitas variáveis num concurso dessa magnitude, dessa envergadura. Se você fecha português e se você acerta as 6 de realidade política, social e econômica e tem 4 pontos de título somente, você tem os 20 das pessoas, nesse caso, que não foram bem nesses dois aspectos da prova. E normalmente a gente tem, quando tem disciplina não jurídica, a gente tem aí que as pessoas não vão tão bem nesse aspecto da prova. Muito bem, vamos, portanto, aqui para as disciplinas. Língua portuguesa, aqui o conteúdo é aquele bem natural, quando cai em concursos de procuradoria. Normalmente isso aqui é cobrado, língua portuguesa, nos concursos de procuradoria municipal, especialmente quando o cargo de procurador municipal meio que se mistura lá com os cargos, os demais cargos da prefeitura, quando você tem um edital aí que mistura o cargo de procurador com outros cargos do município da prefeitura. Mas nós temos aqui o conteúdo de língua portuguesa. Legislação institucional é justamente aquela que diz respeito à instituição, à Assembleia Legislativa. Então, Constituição do Estado do Tocantins, que você teria que estudar em Direito Constitucional, Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Tocantins, tudo bem, Resolução 201 de 97, Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Estado de Tocantins, é uma lei estadual que você já estudaria normalmente na parte de Direito Administrativo, Plano de Cargos, Carreira, Remuneração dos Servidores da Assembleia Legislativa de Tocantins e a Lei 4.209 de 2023, que dispõe sobre a estrutura administrativa da ALETO. Então, uma lei aqui, ó, bem recente, bem importante, que diz respeito à estrutura administrativa e ela está diretamente relacionada a uma disciplina que o edital chama de legislação institucional. Você tem aqui blocados administrativo, urbanístico e ambiental, mas não vi nada de excepcional aqui em termos de conteúdo programático, é tudo dentro daquilo que nós esperamos para um concurso de procurador. É importante dizer que aqui o edital ele separa a parte de administrativo, separa a parte de urbanístico e separa também a parte de ambiental. Então, nesse caso, você tem as disciplinas blocadas e elas foram blocadas apenas para a designação da quantidade de questões que nós temos na distribuição lá das questões por disciplina. São 15 questões retiradas desse ponto. Constitucional e Humanos, também não vi nada de extraordinário no que diz respeito ao conteúdo programático. Veja que Humanos aqui está destacado, ó. Por isso é importante encará-lo como uma disciplina mesmo do concurso e não estudar direitos humanos de forma tangencial, como algumas pessoas estudam quando ele é apenas um tópico de direito constitucional. Não, nós não estamos diante de apenas um tópico de direito constitucional, estamos diante de uma disciplina do concurso e isso vale muito. Aqui tem que estudar direitos humanos, mas nada efetivamente que fuja ao que nós costumamente estamos acostumados, ou costumeiramente, melhor dizendo, estamos acostumados a enfrentar nessa disciplina quando ela é cobrada em concursos de procurador. Direito civil e direito processual civil. Direito civil está aqui, direito processual civil também. Nada e absolutamente nada de extraordinário. Tributário e financeiro, também disciplinas acopladas, blocadas, mas isoladas em termos de divisão de conteúdo, também nada excepcional. Direito penal e processo penal, normalmente é o que cai em concursos de procuradoria, então também nada excepcional. Direito empresarial do mesmo jeito. Direito digital, então, direito digital não é uma disciplina comum em concursos de procuradoria. Aqui isso é apresentado um pouco em grau de novidade. No que diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, normalmente isso é cobrado em constitucional. E aí, nesse caso, nós temos aqui uma disciplina chamada Direito Digital. Então, diz aqui, ó, Constituição da República e Tecnologia da Informação, ou seja, a parte constitucional que diz respeito à proteção da informação, aspectos jurídicos e regulação da internet, direito autoral, online, domínio de internet, não só a proteção da informação, mas a tecnologia também por trás da informação e da proteção da informação, especialmente de dados. Proteção ao consumidor na sociedade de informação, proteção de dados e direito de privacidade de informação, responsabilidade de provedores de internet, sítios de internet, usuários e empresas,
quebra do sigilo telemático, aqui já é um assunto bem constitucional, redes sociais, direitos da personalidade e notícias falsas, remoção de conteúdo, direito ao esquecimento, importante esse ponto aqui, ó, direito ao esquecimento, que também é um tema bastante importante em direito constitucional. A gente sabe que o STJ criou uma jurisprudência sobre o direito ao esquecimento, só faltou combinar com o Supremo, que foi lá e disse que não há fundamento constitucional para esse direito. Já estou dando aqui um spoiler de assunto e, nesse caso, daquilo que pode ser cobrado na sua prova. Você tem a Lei de Propriedade Intelectual de Programa de Computador, você tem a Lei dos Crimes Cibernéticos, você tem o Marco Civil da Internet, essa é uma lei mais comum de cair, você tem a lei que trata do direito de resposta e você tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que normalmente vem caindo também nos concursos de procuradoria. Então, perceba que direito digital é um direito constitucional /digital. Então, também aqui uma disciplina acessível para você que pensa em uma reta final, em uma preparação final para enfrentar essa Assembleia Legislativa no cargo de Procurador Jurídico, a Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins. Direito eleitoral, aqui tem um pouco mais de conteúdo daquilo que nós imaginamos ou percebemos cair em relação aos concursos de procuradoria, mas nada absolutamente de novo. É basicamente o conteúdo que é cobrado, mas um pouco mais detalhado, e esse detalhamento é importante porque permite com que você foque naquilo que você vai estudar em direito eleitoral. Também teremos material sobre direito eleitoral para quem for fazer o mentoring comigo. Direito do consumidor, nada de novo. E Estatuto da Criança, ou Direito da Criança e do Adolescente, nós temos aqui os tópicos que dizem respeito a essa disciplina, que também não é nada de novo em termos daquilo que normalmente se cobra quando esse assunto é cobrado. É difícil termos o direito da criança e do adolescente cobrado em concursos de procuradoria, mas isso não é difícil de se estudar. É possível, sim, estudar isso e enfrentar as 4 questões objetivas sem maiores problemas. Não imagino que daqui teríamos uma questão subjetiva para a Aleto, mas é preciso ficar ligada. Aí depois você tem o anexo 2, e deixei para falar sobre isso aqui justamente para que você fique um pouco mais ligado. Você tem aqui, ó, como requisitos do cargo de procurador jurídico da Assembleia Legislativa de Tocantins, o curso superior em Direito, diploma registrado no Ministério da Educação, inscrição regular na Ordem dos Advogados do Brasil e comprovação de prática forense de no mínimo 3 anos e aprovação em concurso de provas e títulos. Esses são os requisitos, portanto, você tem aí que demonstrar existir no seu portfólio pessoal a comprovação de prática forense de no mínimo 3 anos, além de ser aprovado no concurso de provas e títulos. Aqui você tem as atribuições do cargo de procurador jurídico, isso aqui é importante especialmente para a segunda fase, darmos uma olhada, porque o edital pode nos indicar efetivamente aí nas atribuições como foram trazidas aquilo que eventualmente pode estar na segunda fase. E aqui, importante, ó, embora todo mundo vá fazer prova objetiva e prova subjetiva no mesmo final de semana, você tem aqui procurador jurídico com ampla concorrência, apenas 30 primeiros com prova subjetiva sendo corrigida, 30 primeiros e todos os empatados na 30ª posição. Você tem os 10 primeiros que foram, nesse caso, inscritos como pessoas negras e todos os empatados com o 10º colocado. E para as pessoas com deficiência também, você tem 10, ou seja, 10 correções de provas subjetivas das pessoas com deficiência e todos os empatados também na 10ª colocação. São poucas provas subjetivas a serem corrigidas, então é um concurso onde a mira precisa ser muito certeira. Você tem que se dar muito bem na prova objetiva, tem que se dar muito bem na prova subjetiva e precisa ter alguns pontos de títulos para ter chance nesse concurso, então preste bastante atenção. Nós temos, portanto, aqui o edital da Aleto, Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins. No que diz respeito à data da prova objetiva e subjetiva, temos até um prazo generoso para a realização dessa prova, então penso que se você quer um reta final, é preciso ter estratégia, mas há tempo para se preparar especificamente para essa prova. No dia 13 de abril de 2024, de 13 às 18 horas, segundo o horário oficial de Brasília, será aplicada a prova objetiva e no dia 14, das 8 às 12, segundo o horário oficial de Brasília, será aplicada a prova discursiva. Então, nós estamos aqui no final de novembro e aí você tem dezembro inteiro, janeiro, fevereiro, março e até o dia 12 de abril para a realização de um reta final, pensando nesse concurso de procurador legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins. Procurador jurídico é especificamente o nome do cargo. Então temos um tempo muito razoável para enfrentar essa prova.
embora nós tenhamos aqui algumas dificuldades, e por isso que deixei essa observação para o final, em relação a cair língua portuguesa, a cair uma disciplina que é típica da região, ou seja, aqui, ó, realidade política, social e econômica do Estado de Tocantins, embora nós tenhamos essa dificuldade, há tempo. Direito digital, direito eleitoral, direito penal, processo penal, são disciplinas que comumente, na parte de penal e processo penal, é comum termos em algumas provas de procurador, digital, eleitoral, consumidor sim, mas digital, eleitoral e Estatuto da Criança e do Adolescente não, mas como há tempo, é possível, nesse caso, adequar seus estudos para colocar essas disciplinas em dia para o enfrentamento dessa prova, e você também tem um tempo considerável para estudar para a segunda fase. Então, preste bastante atenção, porque, embora você tenha que, nesse caso, estabelecer alguns ajustes, se você normalmente vem estudando para os concursos de procuradoria, embora você tenha que proceder aqui a alguns ajustes necessários, a prova objetiva e subjetiva só é, nesse caso, a prova objetiva na tarde, início de noite, do dia 13 de abril até o início da noite, das 13 às 18, e a prova subjetiva só é na manhã do dia 14 de abril de 2014. Então, se você focar nesse concurso e estabelecer uma estratégia que te dê um ganho potencial nas disciplinas que você não está acostumado, além de uma bela revisão nas disciplinas que você já tem alguma base, e nesse caso, conhecimento jurídico, além de estudar para a segunda fase, e segunda fase de procurador legislativo requer um cuidado específico, porque a atribuição aqui é específica, existe a possibilidade de representação judicial, além do trabalho mais concentrado ser, nesse caso, na consultoria jurídica. Então, é possível, sim, estudar e enfrentar essa prova em abril com o que eu chamo de dignidade intelectual, que é justamente a possibilidade de chegar nessa prova com chances reais de aprovação. Tá aí, edital muito interessante, edital até que despertou em mim o desejo de fazer essa prova, mas não irei fazer prova de procurador jurídico da Assembleia, porque já estou no meu estado natal, já ocupo o cargo de advogado da União há muito tempo e sou muito satisfeito e feliz com aquilo que faço e desempenho na Advocacia Geral da União, mas pela primeira vez, dentro de tantos editais já analisados, eu tive o despertar daquela sementinha, daquela chama de pensar em eventualmente fazer uma prova, mas foi um pensamento apenas de passagem, mas que nunca tive em relação a edital nenhum. O desafio que esse edital da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins ele apresenta desperta em mim essa ideia de eventualmente fazer essa prova, mas não farei, não farei a prova, é apenas um desejo aí que fica, nesse caso, digamos, despertado pelas estratégias montadas na minha cabeça e pela dificuldade da prova, que representa, sim, um desafio de adaptação. O carro é muito bom, paga muito bem, e, nesse caso, você está diante de um excelente edital de procuradoria legislativa. Então, muita atenção, esse edital é muito interessante e eu penso que é possível fazer uma estratégia de reta final, tanto para a prova objetiva quanto para a prova subjetiva, bastante eficaz, levando em consideração essa data final, ou seja, essa data de realização das provas. Bom, espero ter te ajudado com a análise desse edital, interessantíssimo edital. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.